Bom dia, povo lindo e amado, Pai do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou bem, graças a Deus. Que bom que vocês estão bem. Quero deixar aqui uma palavra do coração de Deus para os vossos corações nesta manhã. Antes eu quero pedir para você compartilhar na sua rede social o máximo de pessoas que você puder. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação todas as vezes que eu postar o vídeo aqui no canal. Amém? Seja você um canal de bênção, compartilhe com a sua família, com seus amigos, parentes, vizinhos, no grupo aí do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Quero aqui deixar aqui uma palavra do Senhor, se encontra no livro de 2 Crônica, no seu capítulo 7, verso 14, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Amém? Louvado seja Deus, querido. Nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida. Aqui, nós estamos vendo aqui o rei Salomão. Salomão foi o filho de Davi. Davi, ele foi o segundo rei de Israel a reinar-se no meio do povo de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Davi, ele desejou no seu coração construir o templo para Deus, uma congregação para Deus, para que o povo pudesse congregar, se reunir para adorar a Deus, para cultuar a Deus vivo, Deus fiel e verdadeiro. Mas só que Deus disse: olha, Davi, você não vai construir o templo para mim, porque a sua mão está suja de sangue. Porque Davi, ele foi um homem de guerra, ele foi um homem guerreiro. Ele derramou muito sangue, por isso ele não pôde construir um templo para Deus. Mas Deus disse: olha, o teu filho Salomão irá construir um templo para mim. E agora Salomão, ele nasce, cresce, e agora ele começa a reinar no lugar de seu pai. Depois da partida do pai dele, ele passa a reinar-se no lugar de Davi. E agora Salomão estava sem saber o que fazer, não estava sabendo reinar-se no meio daquele povo. Ele não estava sabendo lidar com aquele povo, com aquela situação. Mas agora Deus, vendo que a forma que ele se encontrava, Deus agora resolve se revelar-se para Salomão, aparece para ele em sonho e pergunta para ele, fala: Salomão, pede o que tu queres que eu te darei. E Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para saber lidar com aquele povo, com o povo dele, para saber governar, para saber reinar-se no meio daquele povo, para saber julgar a causa daquele povo, daquela multidão a qual ele reinava, daquela cidade de Israel. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele se agradou pelo pedido de Salomão. Salomão poderia pedir a morte dos teus inimigos, e Deus iria matar a morte dos teus inimigos. Salomão, ele poderia pedir a Deus riqueza, e Deus daria riqueza para ele. Até porque ele era rico.
E era bem pilanteiramente, porque ele era o rei e estava reinando sobre Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele disse, olha Salomão, eu não vou só te dar sabedoria para você saber lidar com esse povo, para você saber reinar no meio desse povo, para você saber governar esse povo, para você saber julgar a causa desse povo, dessa cidade, dessa nação, de outras cidades. Eu vou lhe dar também sabedoria e também vou acrescentar mais riqueza na sua vida, Salomão. E assim aconteceu, Deus deu a Salomão sabedoria. E o primeiro teste da sabedoria que Deus havia dado para Salomão foi quando duas mulheres tiveram seus filhos. E uma delas perdeu seu filho, veio a óbito, veio a falecer. E agora as duas começaram a discutir em relação à criança que estava viva. Uma dizia que o filho era dela, a outra dizia que o filho era dela. E estava ali uma confusão entre elas duas em relação à criança. E a mãe verdadeira dizendo que o filho é dela. E a mãe que não era verdadeira queria uma criança que não era dela, porque a dela havia falecido. E agora pegaram aquelas duas mulheres e levaram até a presença de Salomão para que ele pudesse julgar a causa daquelas duas mulheres. E agora aquelas duas mulheres começavam a discutir, a brigar, dizer que o filho era dela, e Salomão querendo saber qual era a verdadeira mãe daquela criança. De acordo com a sabedoria que Deus havia dado para Salomão, ele teve uma brilhante ideia e sabedoria de como descobrir a verdadeira mãe daquela criança. Ele disse, olha, vamos resolver essa situação agora. Vamos acabar agora com essa discussão, com essa briga, com essa confusão. Pega ali uma espada e vamos dividir essa criança no meio, uma banda para uma banda para outra. E aí acabou a situação, acabou a conversa, acabou a discussão. E aquela mãe verdadeira e as duas, uma a qual não era verdadeira, disse, olha, boa ideia, brilhante ideia. Porque ela já havia perdido o filho dela e queria que a outra perdesse também. Queria que aquela criança fosse dela se o filho não era dela. Aí a mãe verdadeira se manifestou e disse, não, meu senhor, não faça isso com essa criança. Eu prefiro dar ela a criança viva do que partir a criança no meio. Agora Salomão, ele reconhece, de acordo com a sabedoria que Deus havia dado para ele, qual era a verdadeira mãe daquela criança. E ele dá ordem aos seus soldados para pegar aquela criança e entregar para a verdadeira mãe, que teve uma ótima, excelente atitude de entregar a criança viva do que pegar aquela criança morta. De acordo com a sabedoria que Deus havia dado para ele, ele reconhece qual era a verdadeira mãe daquela criança. E a Bíblia vai dizer que ali agora a situação foi resolvida. Salomão soube julgar a causa daquela mulher. E a Bíblia vai dizer que agora Salomão ele começa a construir o templo para Deus. E a Bíblia vai dizer que várias pessoas, vários reis de várias cidades começaram a saber, descobrir a sabedoria que Salomão tinha, qual Deus havia dado para ele. Então as pessoas de cada cidade, rei, rainha, resolveram visitar a Salomão, mas também levaram riqueza, prata, ouro, bronze, para abençoar a Salomão, assim como Deus havia dito para ele que Deus ia acrescentar mais riqueza na vida dele. Mas Deus estava usando pessoas de longe para abençoar a Salomão com os bens materiais, justamente para que ele viesse a construir o templo para Deus.
Salomão agora constrói o templo para Deus, uma das maiores igrejas lá da cidade de Israel. E depois que ele terminou de construir o templo para Deus, ele agora reuniu todo o povo, sacerdotes, tudo sacerdote, os soldados do povo daquela cidade de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele agora preparou o altar, pegou o sacrifício, colocou em cima do altar e fez a oração, oferecendo a Deus o sacrifício e a congregação a qual ele havia construído. E Deus se agradou do sacrifício. Deus recebe o sacrifício como incenso, como aroma suave, agradável às suas narinas. E a Bíblia vai dizer que acabando Salomão de orar, aqui no capítulo 7, no verso 1, você vai ver que a Bíblia diz que acabando Salomão de orar, Deus ouviu e respondeu com fogo. E o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício que Salomão havia oferecido para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E pela segunda vez, Deus aparece para Salomão. E antes de Deus aparecer para Salomão, a Bíblia vai dizer que o povo ficaram no lado de fora. E Deus manifestou o seu poder, a sua glória, a sua presença naquela congregação de uma forma poderosa, que o povo ficaram no lado de fora, não puderam entrar, porque tamanho foi a glória de Deus, a qual Deus havia manifestado naquela congregação, do templo que Salomão havia construído. E a Bíblia vai dizer que agora Salomão foi para sua casa dormir e descansar, e pela segunda vez Deus aparece para Salomão em sonho. Aqui no verso 14, Deus falou a Salomão: se o meu povo, que te chama pelo meu nome, se humilhar de orar, buscar a minha face e converter dos maus caminhos. Então Deus estava dizendo para Salomão convocar o povo para buscar a presença de Deus em oração, em jejum, na leitura da palavra. Então Deus queria que o povo se humilhasse perante a Ele, a Deus Todo-Poderoso, buscar a face dEle, a presença dEle e se converter dos maus caminhos. E comigo e com você não é diferente. Nós que chamamos pelo nome do Senhor, que falamos do nome de Deus, nós temos que se humilhar perante Deus, somente a Deus. Nós temos que se prostrar perante Ele, ajoelhar perante o Senhor, para buscar a presença dEle, a face dEle em oração, constantemente. Porque a palavra de Deus disse que nós temos que orar sem cessar. Buscar o Senhor enquanto te pode achar, invocar Ele enquanto está perto. E a Bíblia vai dizer que Deus diz: olha, a oração que fizer neste lugar, eu estarei atento a ouvir a oração e a sarar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor a cada coração. E até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que ele possa ser alcançado com essa palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.